Bom dia, meus amigos. Ainda um pouco afônico, mas vamos tentar dar sequência ao nosso capítulo 8, né, do livro do Léo Huberman, História da Riqueza dos Homens. Pois muito bem, amigos, nós falamos no início desse capítulo que houve uma mudança, uma transformação no que se refere ao referencial de um homem rico, que é o nome do capítulo, né? Um homem rico na Idade Média ainda pregressa, lá na Alta Idade Média, era um homem possuidor de muitas terras, como a gente viu nos primeiros capítulos, no capítulo 1, capítulo 2 deste livro. Mas agora há uma mudança desse conceito. Homem rico é aquele possuidor do equivalente geral das trocas, ou seja, metais preciosos. Agora o comércio já está noutro patamar, o comércio já está num patamar de sofisticação tal que agora o escambo não é mais prevalecente. Agora as relações são dominadas pelo que a gente falou, relação da circulação simples de mercadoria, ou seja, mercadoria, dinheiro, mercadoria. Então tem que ter a mediação do dinheiro, e o dinheiro era exatamente os metais preciosos. Só que começaram as conceituações de como fazer o que o Marx chamava a fonte milagrosa do dinheiro. Como é que eu, tendo uma quantidade X de dinheiro, eu transformo em 2x de uma forma milagrosa? Alguns reis e alguns príncipes tiveram essa mentalidade, né? Então, a moeda que valia 1, eles disseram agora que valia 2. Evidentemente que isso teve um reflexo nas relações comerciais. Aquele vendedor de galinha não ia vender mais a galinha por uma moeda que ele sabia que só existia uma quantidade X de ouro, né? Ele vai agora exigir o quê? 2x, né? Então, essas mudanças aí causaram inflação. Ao passo, né, aqui a gente está falando do século XV, século XVI, pertinho aí de quando o Brasil fora descoberto. Muito bem, ao passo que houve outra transformação que encareceu também os produtos na Europa. Os turcos, né, dominaram Constantinopla. Então a rota que era feita pelo Mediterrâneo, que era uma rota mais curta para a Ásia, agora se tornou, não que ela fosse impossível, mas os turcos cobravam aí taxas alfandegárias muito caras. Então os transportes encareceram, toda a infraestrutura encareceu, né? E esses produtos chegavam muito caros, né? Lá nos portos, sobretudo das cidades italianas, né? Do Mediterrâneo, sobretudo Veneza, né? O que causou, né, aí um enriquecimento para esses comerciantes. Mas os demais, né, aí também comerciantes da Europa, não estavam suportando os preços tão altos dos produtos. Então teve que haver, né, uma solução para esse impasse. Qual foi a solução encontrada, né? Foi então que emergiram tentativas de outras rotas para as Índias, com o fito de ter acesso ao lucrativo mercado das especiarias por outras alternativas que não fosse, né, só o Mediterrâneo. Pois não é que depois de algumas tentativas, em 1497, Vasco da Gama consegue chegar às Índias, inaugurando uma rota pelo sul, né? Foi uma grande transformação. Nenhum outro navegador tinha conseguido essa faceta de atravessar o Cabo da Boa Esperança e chegar lá nas Índias, né? Uma viagem que, se a gente for pesquisar, foi muito custosa. Muitos marinheiros morreram, não só de naufrágio, enfrentou muitas tempestades, né? Um navio deles lá teve que ser incendiado por causa do escorbruto, a doença, né, que era comum entre os marinheiros. Hoje se sabe que por conta da ausência de vitamina C. Pois muito bem, mas depois dessa custosa viagem, que ele mesmo, nos seus escritos, Vasco da Gama, pensou várias vezes que não ia conseguir concretizá-la, sobretudo na volta, pelas intempéries que aconteceu, né, as guerras que teve que travar nos portos, né, e sobretudo, né, as tempestades que castigaram, né, os seus navios, pois muito bem, suas caravelas naquela época, né, conseguiu chegar
no porto lá de Portugal, né? E com ele trouxe várias especiarias, né, pessoal? Tem lá toda a dificuldade que teve que para negociar com o rei hindu, mas por fim conseguiu trazer, sobretudo, os temperos que foram muito apreciados na Europa. A culinária não deveria ser lá essas coisas, né? Então tem-se notícia que aquela pimenta do reino, por isso que o nome é reino, porque era do monopólio do reino de Portugal, né? Um grão dela equivalia a um grão de ouro. Por aí você tira, né? Que foi um negócio bastante lucrativo. Dizem aí, o livro vai dizer, né? Foram mais de 6.000%, né, de lucratividade dessa viagem de Vasco da Gama. Então, aí se inaugurou uma nova rota e a bússola da riqueza agora saiu propriamente das cidades lá do Mediterrâneo e agora foi para o sul, né, pessoal? Os países do sul, sobretudo Portugal, Espanha, né? França, todos eles agora vão disputar, Inglaterra, vão disputar essa nova rota comercial, né? Mas foi inaugurada por esse grande, né, aqui, navegador Vasco da Gama, cujo nome emprestou também a um grande clube de futebol aqui, né, da Série A, que está disputando aí com Fortaleza, com outros para não cair, né? Pois muito bem, mas é outra história. Seguiram-se, então, várias tentativas de transpor o continente americano também, né? Surgem as grandes navegações, né? Um pouco antes da viagem de Vasco da Gama já tinha tido a viagem do Américo Vespúcio, né? Sem muito sucesso, né? Porque tentava uma rota alternativa, mas acabou batendo no continente americano, pensou que era uma ilha, na realidade não era, né? Foi uma viagem custosa e que não teve lucros, né? Que era o principal objetivo dos seus financiadores. Aqui na página 89, pessoal, nós temos aqui, no último parágrafo da página 89, evidentemente dessa minha edição, que não confere com a edição que está lá no CIGA, ele vai dizer, ó, sobre essas novas conquistas, né? E agiam muito bem, havia muito dinheiro, enorme quantidade numa rota para o Oriente. Na primeira viagem de Vasco da Gama à Índia, os lucros atingiram 6.000%. Qual é a aplicação que dá 6.000%, né, gente? Não tem. Pouco surpreende que os outros navios tenham empreendido a mesma e perigosa lucrativa viagem. O comércio se intensificou aos saltos. Se Veneza comprava 420 mil libras de pimenta por ano ao sultão do Egito, agora um único navio, em sua viagem de regresso a Portugal, transportava um carregamento de 200 mil libras. Não mais importava que a antiga rota para o Oriente tivesse sido conquistada pelos turcos. Não mais importava que os venezianos cobrassem preços exorbitantes. O caminho para o Oriente, via Cabo da Boa Esperança, tornou os mercadores independentes da benevolência com que os turcos os tratavam e rompeu o monopólio veneziano, né? Isso aqui foi uma grande revolução, né, pessoal, do ponto de vista comercial. As novas rotas navais ascenderam comercialmente as cidades situadas no Atlântico. Espanha, Portugal, França, Inglaterra despontam como proeminência, né, no cenário mundial. Na página 90, aí nós temos aqui, ó, por boas razões, este período da história, chamado Revolução Comercial, o comércio, que como já vimos, crescia paulatinamente, passou a dar passos gigantescos. Não só o velho mundo da Europa e regiões da Ásia se abriram aos comerciantes empreendedores, mas também os novos mundos da América e da África. Não mais se limitava o comércio aos rios e mares bloqueados por terras como o Mediterrâneo e o Báltico. Se anteriormente a expansão do comércio internacional queria apenas dizer comércio europeu com uma parte da Ásia, agora a expressão se aplica a uma área muito mais extensa, abrangendo 4 continentes, tendo rotas marítimas como estradas. As descobertas iniciaram um período de expansão sem par em toda a vida econômica da Europa Ocidental. A expansão dos mercados constituiu sempre um dos incentivos mais fortes à atividade econômica. A expansão dos mercados
nessa época foi maior do que nunca. Novas regiões com que comerciar, novos mercados para os produtos de todos os países, novas mercadorias a trazer de volta, tudo apresentava um caráter de contaminação e estímulo. Aí anunciou um período de intensa atividade comercial, de descobertas posteriores, exploração e expansão, né? Está corretíssimo a análise do nosso autor. De fato, foi uma grande revolução. Não é à toa que o nosso eminente Milton Santos disse que foi a primeira globalização da história, e foi mesmo, né? Foi aqui essa revolução comercial em pleno mercantilismo. Pois muito bem, meus amigos, essa grande revolução, evidente, comercial, vai aí ter suas implicações sociais, culturais, políticas na Europa, sobretudo, né, pessoal? No entanto, para realizar viagens comerciais, havia a necessidade de grandes investimentos, claro, né, pessoal? Como constituí-los? Por meio do consórcio para a formação de grandes companhias por ações. Aqui é que vai surgir, né? Companhia das Índias Ocidentais, das Índias Orientais, né, pessoal? É isso? Vão surgir, sobretudo, os grandes investidores. E agora, como nunca se houve na história da humanidade, vai ter uma grande relevância o capital rentista, o capital bancário, né? Não é à toa que Antuérpia, que vai ser o centro financeiro da Europa, vai despontar como uma das cidades mais proeminentes da Europa. Antuérpia, Países Baixos, né, pessoal? Hoje Bélgica, mas na época era Países Baixos, era Holanda, né? Pois muito bem, meus amigos. Tais empresas foram responsáveis pela montagem das grandes infraestruturas exigidas pelas viagens. Na página 91, nós temos um relato do que era essa grande estrutura. A primeira sociedade por ações inglesas foi a dos aventureiros mercadores. Contava com 240 acionistas que entravam cada um com 25 libras, soma de certa importância na época. Era pela venda de ações a muitas pessoas que se mobilizava o considerável capital necessário às grandes expedições comerciais marítimas e colonizadoras. Essas companhias por ações foram as precursoras de nossas grandes empresas de hoje, de nossas corporações, não é isso, meus amigos? Então, como agora, qualquer pessoa com capital podia tornar-se sócia de uma sociedade anônima, comprando ações. Mesmo as expedições de corsários foram organizadas em bases de sociedade por ações. Em uma das expedições de Drake contra os espanhóis, a própria Rainha Elizabeth possuía ações em troca do empréstimo de alguns navios. Os lucros apenas nessa expedição se elevavam 4.700%, dos quais a boa Rainha Bess recebeu cerca de 250 mil libras como sua cota. Para quem não sabe, corsários, né, pessoal, são os piratas, mas são os piratas especiais, os piratas que são aí financiados pelos reinos. A Inglaterra foi grande mestre nesse sentido, né, de aí financiar esses grandes corsários. Tanto é que, por conta disso, depois teve uma guerra com a Espanha, né, que não suportava mais esse tipo de investida lá dos corsários ingleses, não é isso, meus amigos? Pois muito bem, a guerra teve várias investidas. A pior de todas, a que ficou marcada, foi a tentativa de invasão da Espanha, né, com a sua esquadra invencível, que na mesma batalha, na primeira batalha foi destroçada, né, em pleno Canal da Mancha, mas isso é outra história. Emergem nas companhias das Índias Orientais, das Índias Ocidentais. As grandes companhias buscavam incessantemente vantagem de seus países sedes. Eram os grandes sócios dos países sedes. Na página 92 nós temos um exemplo de como é que se dava essa relação. Olha só, fácil é adivinhar que qualquer companhia criada com o objetivo de levar a cabo essas aventuras dispendiosas e arriscadas estava certa de receber de seu governo todas as vantagens comerciais possíveis. Uma das mais importantes, sem dúvida, era o direito ao monopólio do comércio. A companhia não desejava a intromissão de comerciantes estrangeiros em seu território, correto? Acreditou-se, durante algum tempo, que a ampla expansão do comércio fora, em grande parte, provocada pelo ousado pioneirismo dessas companhias comerciais. Hoje, muitos historiadores duvidam disso. Argumentam
que a existência de tantos mercadores fora das companhias que tentavam penetrar no comércio. É prova de que, se não houvesse esses monopólios, o volume do comércio podia ter sido ainda maior, né? Cada companhia, evidentemente, que queria aí monopolizar os territórios que explorava, né, pessoal? Nós somos um exemplo disso aqui no Brasil, não é isso? Pois muito bem, meus jovens. As companhias comerciais, grandes conglomerados da época, interessavam os lucros, lançando mão das mais diversas e nem sempre éticas estratégias, né? As companhias fizeram muitos saques, mataram, né? Sobretudo aqui as sociedades nativas, não é isso? Fizeram saques, corrupção, teve de tudo, né? Na história dessas companhias em busca do lucro, né? Pois muito bem, meus amigos. Nos séculos XVI e XVII, os reis da época, com o fito de financiar contas públicas, inclusive nos esforços de guerra, dependiam diretamente de frações do lucro das grandes companhias e do capital bancário, capital rentistas, como a gente falou, né? Os reinos, eles eram dependentes dessa fonte e vão aí, de fato, privilegiar essas companhias, né? Em detrimento de companhias menores. O capital rentista passa a ocupar papel central para o financiamento do comércio. Os bancos da época passam a registrar lucros crescentes e estratosféricos. Já nessa época aqui, nós estamos no século XVI. Imagine hoje, né, pessoal? Na página 94, aí nós temos um exemplo disso, ó. É as lucratividades, ó. Embora os Fugem, a família de banqueiros, né, constituíssem a casa bancária mais importante da época, havia muitos outros, quase tão grandes. A Western, outra casa alemã, prestou um auxílio a Carlos V de nada menos 143 mil florins. Também ela fazia grandes investimentos em empresas comerciais, minas e terra. A Roster, a Hauger, a Imobil realizavam mais ou menos a mesma espécie de negócios comerciais e financeiros. Entre os financistas italianos desse período, os Frescobaldi e os Gualterotti e os Strozzi começavam a gigantar-se. Um ou dois séculos antes, os Peruzzi e os Médici haviam sido os nomes mais importantes. Uma das melhores medidas do tremendo aumento registrado na escala de atividade financeira e comercial é a seguinte comparação das fortunas dessas grandes famílias de banqueiros como a dos Fugger. Está aí, né, a comparação em 1.300, 800 mil, unidade monetária, né, da época. Em 1440, os Médici, 7 mil e 500 mil. Em 1546, já no auge do mercantilismo, né, os Fugger, 40 milhões de unidade monetária. Por aí se tira como foi avassalador essa galopante e incessante lucratividade dos bancos da época, né? A emergência do representante comercial também foi um fator crucial e importante dessa época. Revolucionou o comércio. O representante comercial esse, que ainda hoje nós temos, né? Já foi o caixeiro viajante. Antigamente ele não existia. Agora ele passa a ser a grande novidade, o grande trunfo de quem eram os comerciantes da época. Por quê? Porque agora não precisava, né, os interessados vinham comprar, né, nas cidades produtoras. As cidades produtoras poderiam enviar os representantes, né, levavam as amostras. Ainda hoje acontece mais ou menos assim, né, pessoal? E aí, a partir disso, né, aí se encomenda, né? Aqui na página 95 nós temos um exemplo disso, ó. Trata-se da venda feita através de amostras de mercadorias padronizadas e reconhecidas. Em vez de ter à mão toda a mercadoria para passá-la ao comprador, o tipo moderno de corretor e agente entrou em cena. Vendia suas mercadorias através de uma amostra padrão. As feiras, que deviam sua importância principalmente à suspensão temporária das costumeiras restrições ao comércio, que nós vimos, né, pessoal, receberam um golpe de morte de um mercado que era sempre livre. O antigo mercado fora superado pelo intercâmbio em bases modernas, com a emergência desse
representante comercial. Percebam, né? Várias modernizações, todo aí as forças econômicas, né, moldando uma nova sociedade, né, pessoal? Com todas as influências que isso fará. Pois muito bem, em Antuérpia, a atividade comercial e bancária eram livres. Antuérpia como centro financeiro da Europa, como a gente já falou, né? Os meios de pagamentos e serviços bancários são continuamente aperfeiçoados nesse período já, né, pessoal? Como a gente vê aqui na página 95, ó. Os banqueiros inventavam formas e meios de efetuar pagamentos para que o intercâmbio de mercadorias se fizesse fácil e rápido. Quando o mercador de um país, a Inglaterra, por exemplo, compra de mercadorias de um mercador de um país distante, digamos a Itália, como pagá-la? Enviará o inglês ouro ou prata ao italiano? Seria perigoso e caro, né? Algum sistema de crédito devia ser concedido para tornar desnecessária tais embarques de ouro. Assim, concordavam-se em que o inglês, em pagamento de sua dívida ao italiano, lhe pagasse com um pedaço de papel, estipulando a quantia devida pelas mercadorias compradas. Ou ainda, numa outra transação, talvez o mercador italiano devesse dinheiro ao mercador inglês, por mercadoria pelas quais igualmente enviara ao mercador inglês um pedaço de papel acusando o débito. Com uma câmara de compensação central, os dois débitos seriam cancelados, sem que qualquer quantia tivesse sido enviada a longas distâncias, quer da Inglaterra para a Itália, quer da Itália para a Inglaterra. Tal sistema foi projetado séculos atrás. E aí tem uma descrição, né, de uma dessas transações. Pois muito bem, o sistema de compensação de títulos emerge aqui nesse período, século XV, século XVI. Compensação entre nações via letras de câmbio, né, pessoal? Como tem aí na página 96 essa descrição, ó. Se a Inglaterra deve à França 100 mil onças de prata para o balanço do comércio, certo, pessoal? Se a França deve 100 mil onças à Holanda, e se a Holanda deve 100 mil onças à Inglaterra, essas três quantias poderão ser encaminhadas através de letras de câmbio entre os respectivos banqueiros desses três estados, sem a necessidade de enviar dinheiro a qualquer um deles, né? Facilitando o quê, pessoal? As transações do comércio internacional, o sistema de pagamentos internacional. Findamos o capítulo 8, depois a gente começa aí as gravações do capítulo 9, que é o nosso último capítulo antes da nossa AV parcial 1. Fique com Deus, um abraço a todos, pessoal. Tchau.